Um dia, eu estava na aula da minha faculdade e meu professor falou para eu fazer uma página HTML. Eu falei, beleza, e comecei a trabalhar no projeto. Infelizmente, acabei descobrindo que fazer uma página HTML é mais difícil do que parece. Até que eu me lembrei da pirâmide de aprendizagem, que diz que você ensinar uma pessoa faz com que você aprenda mais de um assunto do que se você só estivesse lendo ou praticando. E é por isso que eu decidi fazer esse vídeo. O objetivo desse vídeo não é apenas mostrar para as pessoas que nunca tiveram contato com programação o processo de criação de um site muito simples, como também explicação de algumas das ferramentas básicas usadas na criação de páginas na web. Mas antes de começar nosso trabalho programando e sofrendo, a gente tem que ter primeiro uma ideia do design do site. Como ele vai se parecer, o que ele pode potencialmente fazer, suas páginas e tudo mais. Claro que com o passar do tempo você pode ir direto criando na sua cabeça, sem precisar fazer uma referência no Canva ou no Figma. Figma. E caso você esteja com preguiça de fazer uma referência para o site que você quer fazer, você também pode fazer uma espécie de cópia de outro site, como o youtuber Bernardo fez, fazendo a página de login no Facebook. E é o que eu recomendo você fazer, já que pelo menos você tem uma direção onde ir, você sabe certinho o que deve fazer, já que você está copiando o trabalho de um profissional, e você também pode ver como cada coisa foi feita, usando um negócio chamado inspecionar elementos. Mas isso é algo que eu vou falar mais tarde. Mas claro que para fazer um site, primeiro eu precisava de um tema, da mesma forma que um vídeo precisa de um assunto para ser feito. E foi por isso que eu decidi fazer um site do meu jogo favorito. Kerbal Space Program é um jogo onde você é o dono da NASA e faz foguetes para viajar pelo sistema solar, enquanto desperdiça milhões e milhões de dólares no processo. Por conta do jogo ser sobre espaço e essas paradas, decidi que ia pegar referência nas principais agências espaciais do mundo. Fui até o site de cada uma dessas agências e tirei foto das coisas que mais me chamavam a atenção. E assim que terminei, a última coisa que faltava era traduzir as referências em algo que pudesse ser visto como um site real. Então logo me pus a trabalhar em alguma coisa no Photoshop, mas por algum motivo o gravador de tela bugou e não gravou boa parte da gravação. Mas tirando esse pequeno inconveniente, eu cheguei a fazer umas 4 ou 5 páginas. A ideia geral do projeto é para ser um site educativo, para as pessoas que querem saber mais sobre a agência, coisas sobre espaço e talvez até trabalhar lá. Também pensei que, provavelmente como uma empresa de tecnologia, provavelmente assim a agência gostaria de realizar divulgações científicas e estudos. Então eu achei interessante colocar uma espécie de newsletter e links para redes sociais da agência. Já as cores são baseadas na logo do jogo, e também na da NASA de certa forma. Terminando o design em geral, agora vem a pior parte. A programação. HTML, a linguagem principal usada na criação de páginas na web, talvez a única, eu ainda estou estudando sobre isso, que não é exatamente programação, mas sim uma forma de organizar um texto na tela de um computador ou de um navegador. Ou seja, ele apenas forma a estrutura da página, enquanto o CSS estiliza ela, faz as cores, as formas, as animações, enquanto o JavaScript, que faz as funções da página, como cálculos e outras coisas. Ou seja, a programação em si. A primeira coisa que a gente precisa fazer no VS Code ou no seu editor de código favorito, além de criar o arquivo HTML, é criar uma tag chamada doctype e outra chamada HTML. Doctype basicamente fala, essa página é feita usando a última versão do HTML, para o navegador não bagunçar a página, enquanto a tag HTML fala onde o código HTML fica. E já aproveitando, você também tem uma tag para CSS e JavaScript, dentro do mesmo arquivo HTML, mas é recomendado que você crie arquivos separados. As próximas tags que você tem que criar é a tag head, que basicamente tu coloca a parada que o usuário não precisa ver, como o título da página, o link do arquivo CSS que a página vai usar, paradas de SEO e outras coisas. Depois disso, a próxima é a tag body, que é onde todo o conteúdo de uma página que o usuário vê fica, e é onde você vai passar metade do seu tempo. A outra metade vai ser vendo o que deu errado no arquivo CSS. Mas, se você tem uma memória tão ruim quanto a minha e usa VS Code, é só apertar ponto de exclamação e basicamente você já tem tudo pronto e não precisa se preocupar em esquecer alguma coisa. A próxima tag que eu usei no site foram as tags header e footer, que basicamente são o cabeçalho e o rodapé da página. Sabe o negocinho que fica no topo e no fundo da página? Eles não têm uso prático até onde saiba e pesquisei, servindo apenas de função semântica. Em outras palavras, ajudando pessoas que precisam de leitor de tela para navegar pelas interwebs. Mas eu gosto de deixar um padrão claro no que eu faço e saber exatamente o que aquela seção do código faz. E por falar em saber o que algo faz, vamos falar de comentários. Comentários é uma função de toda a linguagem de programação que permite que você possa criar um comentário sobre o código. E você pode falar o que você quiser, mas geralmente as pessoas usam para criar uma espécie de guia para a pessoa que trabalha naquele código saber exatamente o que ele faz logo de cara. Eu, por exemplo, quando lembro que comentários existem ou quando o código Spaghetti está começando a ficar enrolado demais, eu uso para deixar um recado para mim mesmo, para eu saber o que aquela bagunça de código faz e qual é a ideia por trás dele. Pra gente criar uma mensagem para mim mesmo de coisas que eu devia consertar no código depois. Então, acredite em mim, você vai querer saber comentar. Para fazer isso no HTML, é só digitar seta para a esquerda, exclamação, 2 traços, escreve o que tu quiser, então, 2 traços e seta para a direita. Já no CSS, é só digitar barra, asterisco, asterisco e barra. Seguindo a gente pro do header, a referência tem uma logo, e para botar uma imagem no HTML a gente usa a tag image. E então, é só pegar o link da imagem, notar arquivo e clicando no botão direito e copiar caminho. Aqui nesse atributo, tu cola
aqui tu bota o tamanho, aqui tu coloca o texto que aparece das pessoas que vão usar o leitor de tela e tcharam! Uma logo. Não é a melhor coisa do mundo, mas quando a gente colocar o CSS eu te garanto que não vai mudar porcaria nenhuma porque eu não sei mexer com o CSS. E agora a gente vai para a tag A. Basicamente a tag A é um link que você pode colocar para qualquer site e até seções da sua página, como aqueles links da Wikipedia e da Wiki. A gente também pode usar essa tag junto à tag image para criar uma imagem ou um ícone que leva a gente para outro lugar. Em seguida, nós temos diversos divisores de página do HTML. Esses divisores servem para dividir a página e facilitar a estruturação e a estilização, e até onde eu saiba são praticamente iguais, com a diferença que um deles é para texto, que é o P, e os outros são span, section, article e div. A função de P, sendo uma tag que representa parágrafo, vai sempre fazer uma quebra de linha quando usada. Mas que também tem a função de span, que é parecido com div, que é usado para dividir qualquer conteúdo que você colocar dentro da página, e ajuda na estilização e no scripting. A diferença entre os dois é que a largura do div se estende por toda a página, geralmente, enquanto o span envolve só o conteúdo. Já section e article são parecidos, porém diferentes. Pelo que eu entendi, eles são parecidos com div, a função de organizar o conteúdo da página. Mas o que diferencia eles é que section é usado para criar a seção de uma página que nunca muda, como por exemplo, a seção de comentários, enquanto article serve para criar um conteúdo que muda, como um comentário, por exemplo. E já que tocamos tanto no assunto de CSS e JavaScript, eu vou falar um pouco sobre como a gente transforma isso nisso. Basicamente, várias tags do HTML têm atributos. Você pode usar para, por exemplo, colocar características para aquele atributo, como qual o tamanho de uma imagem, qual o arquivo de CSS que vai ser usado numa tag link, qual vai ser a classe de um div. E a classe e a IDs são atributos que são usados para identificar uma porção de uma página para ser usado pelo CSS e JavaScript. Eu vou dar mais detalhes quando a gente falar mais sobre CSS. Continuando, quando programava o rodapé, lembrei da função da newsletter, e para fazer essa função no site, usei a tag form, que é usado para receber algum tipo de input do usuário, como um texto, um número de telefone, uma senha, uma caixa de seleção, e depois se envia isso para o servidor e faz coisas com a informação, tipo vende a alma do cara pro Facebook, alguma coisa assim. Não vou explicar em detalhes como ela funciona porque eu ainda estou entendendo como mexe, mas é bem útil para fazer páginas de joguinho. Então é uma boa estudar ela para você aí que também está estudando HTML. O que importa é que eu fiz uma caixa de texto bem simples, que eu provavelmente deixei na ordem errada e usei os elementos errados. Depois disso eu decidi criar alguns links para redes sociais com a tag A e eu cliquei embaixo do botão A da newsletter. E depois eu peguei alguns ícones do site da Bootstrap que funcionam sem CSS e coloquei dentro da tag A. E agora nós temos ícones clicáveis. Também montei essa seção de uma live de um voo espacial com a tag header, que cria um título, e deixei isso no topo, enquanto aqui embaixo eu usei um div para criar um link para uma live e outro div para criar um ícone ao vivo. Tudo isso dentro de outro div que cria a imagem de fundo. Então decidi perguntar para o ChatGPT como criar um template de um arquivo HTML, já que senão eu teria que copiar e colar o cabeçalho e rodapé em toda a página, toda vez que eu tivesse que mudar alguma coisa no rodapé e no header. E ele me deu esse código aqui. O que ele faz é pegar um arquivo HTML do servidor ou do computador, então ele transforma isso no arquivo de texto. Então ele coloca esse texto dentro de algum div, que tem o mesmo ID de getElementById. Então ele renderiza isso junto com a página. Assim, se a gente coloca esse código aqui pro header e esse pro footer, e cria dois divs com o ID header e footer, agora a gente não precisa mais se preocupar em ficar atualizando o código em toda a página depois de mudar alguma coisa. A gente fica mais limpo e mais fácil de realizar a manutenção do código. Beleza, lembra que eu falei que eu ia falar da inspeção de elementos? Se liga como usa ela. Se você apertar com o botão direito, ferramentas de desenvolvedor, você vai encontrar um negocinho chamado inspecionar elementos, ou inspecionar, que permite que você veja o HTML da página. Desative o CSS para ver como o site fica assim, e talvez até dê para mexer um pouco com JavaScript. Mas o que importa aqui pra gente é que se a gente passa o mouse em cima do código HTML, a gente consegue ver as dimensões dele depois de passar pelo CSS, o que ajuda em muito a visualizar o tamanho do elemento, ou porque tem um espaço vazio entre os elementos. Enfim, se está no jogo é para usar. Depois disso eu programei a página dos astronautas e dos planetas do sistema solar, que tive dificuldades, mas depois que eu lembrei da tag table foi só felicidades. Eu até ia fazer uma página separada para cada planeta, astronauta e até personagem que aparece no jogo, fazendo algo parecido com uma wiki. Mas não, obrigado, eu ainda tenho que fazer edição desse vídeo, fora o roteiro e o CSS, que por mais que tenha tido poucas páginas, demorou um tempo razoável para fazer algo que não queimava os olhos, e mesmo assim ficou feio. Mas ainda assim eu vou completar essas páginas que não terminei, já que eu também quero aprender e ensinar como hostear um site, além de fazer algo razoável, já que isso aqui ficou bem desorganizado, e na próxima vez eu vou aprender a usar JavaScript. Mas agora chegou a falar sobre CSS e como a gente transforma blocos de notas em obras de artes. Vou em Chernobyl 2. Para começo de conversa, o que é CSS? CSS, assim como HTML, é uma linguagem usada para a produção de sites. No caso, para estilizar eles. Ele pode transformar uma página disso para isso. A forma como ele funciona é bem simples. Digite um elemento, abre as chaves, então descreva um atributo e a forma que ele deve mudar. Daí, a gente coloca no head da página a tag link,
No href, a gente coloca o link de um arquivo CSS dentro do seu computador. Nesse arquivo, normalmente chamado de style.css, a gente vai digitar o nome da tag, no caso P, e abrir as chaves. Então, se a gente quiser colocar a cor do texto para azul, tcharam, cor do fundo de amarelo, fácil. Que tal uma borda redonda listrada em vermelho? Pronto. Mas agora imagine que você não quer mudar todos os parágrafos da página, apenas alguns, ou apenas um. Nesse caso, na página HTML a gente usa o atributo class em todo elemento que a gente quer que seja igual, como os títulos do YouTube, legendas de notícias, imagens, botões. Já o ID a gente usa quando a gente quer que um elemento seja único, como o botão da newsletter que eu comentei antes. Só vai ter um dele na página inteira, mas também pode ter vários outros botões como ele. E por isso a gente coloca ID para você esse botão destacar. Mas eu posso usar um ID várias vezes ao invés de só uma vez? Sim, você pode, mas aparentemente isso usou bastante com a funcionalidade dos leitores dela e pelo que eu vi com o CSS também, então só usa uma vez, tá bom? Voltando pro exemplo. Para a gente utilizar todos os elementos que têm o mesmo nome, é só a gente colocar ponto e o nome da classe. Para a gente utilizar o elemento que tem um certo ID, é só colocar hashtag e o nome da ID do elemento. E também tem as pseudoclasses, e para não complicar muito, você pode mudar a aparência de um link ou de um elemento quando você passa o mouse em cima. Mas se você assim como eu é preguiçoso e não entende nada de CSS, você pode optar por usar frameworks como a Bootstrap, que pelo que eu vi facilita muito na estilização de um site. Mas o que eu gosto também bastante é que é melhor você experimentar primeiro com o CSS antes de usar frameworks. Se você se acostuma com a dificuldade do CSS e como trabalha com ele, vai ser fácil usar uma framework. Mas no caso contrário, a framework vai servir como uma espécie de muleta para você. E quando você tenta usar um CSS, você vai cair de cara no chão. Voltando ao tutorial de programação, decidi que a primeira coisa que ia estilizar era o cabeçalho. Então use atributos como Text Decoration, com valor none, que retira o sublinhado dos links, Color, onde era a cor dos links para azul, e Border Style, que eu coloquei o valor Solid, que cria uma borda sólida ao redor do elemento. Lembrando que tem vários outros atributos, como Style, que muda a forma da borda, Width, que é a grossura, e Radius, que é quão redonda a borda é. Ali que você também pode mudar individualmente cada parte da borda, digitando Top, Left, Right ou Bottom. Daí eu usei tudo isso que eu falei aqui para fazer esse botão. Olha que botão bonito, olha só. Depois disso, eu comecei a organizar a página, usando o atributo Float. E aí funcionou, eu tentei. Float é um atributo que você usa quando você quer alinhar um elemento numa página. Tipo quando você quer alinhar um texto à esquerda, direita ou justificar. É tipo aquela função do Word, sabe? O único problema é que ele tem uma tendência a quebrar a página, principalmente o rodapé. Mas eu descobri que tem um atributo chamado Clear, que tira o efeito do float do rodapé, e agora fica certinho. Também tem outras formas de organizar o conteúdo de uma página, como o Flexbox, que você pode usar com o atributo Display no CSS, e a graça divina, que é a TechTable, que, como falei, ajudou e muito na criação de uma das páginas do projeto. Mas, agora aproveitando que eu estou trabalhando no rodapé e eu tenho que colorir ele, acho que é uma boa hora falar do atributo Background Color, que você pode usar para colorir palavras, parágrafos, divs, spam e até a página de fundo. E foi o que eu usei para fazer esse botão que não é um botão, mas sim um link estilizado de botão. Para você utilizar ele, é só ir até o arquivo CSS do seu editor de código favorito e digitar background, traço e então color. E daí você pode falar o nome de uma cor, tipo Red ou Blue, ou então você pode digitar RGB. Daí se o seu editor for como o VS, vai aparecer essa caixa, que você pode escolher a cor. Mas caso contrário, é só digitar HTML Color Picker no Google, vai aparecer essa caixinha aqui. Aí tu copia um desses códigos e cola aqui. E assim você coloriu o fundo. Bacana, né? Mas também se você mudar a cor de um elemento spam, header ou parágrafo, talvez fique meio michuruca, meio pequenininho, parecendo que ficou muito colado no texto. Ou então parece que o texto ficou encostado no canto da página ou nos outros elementos. E foi para essas coisas que os atributos padding e margin foram feitos. Padding aumenta o espaço entre o conteúdo de um elemento e sua borda, enquanto margin aumenta o espaço entre um elemento e os outros da página. E você pode escolher a direção que vai aumentar no top, left, right e bottom. E assim como a grossura da borda, o tamanho da fonte e diversas outras coisas do CSS, você pode escolher o valor em pixels, porcentagem, rems e todas estas outras formas de medida aqui. Lembrando também que tem elementos como body que tem margem e estilos naturalmente. Como exemplo de uso, aqui está a página dos planetas com padding e sem padding. Agora com margem e sem margem. Percebeu a diferença? Já para resumir a Bíblia, que é a documentação de animação, você digita arroba e keyframes, dá espaço e digita o nome que você quer dar para a animação. Então você coloca from para decidir como a animação começa e to para decidir como ela termina. Ou você pode colocar estágios como 20%, 50%, 70%. Daí a gente coloca o atributo que quer animar. Então quando a gente estiliza o elemento, a gente coloca o animation name como o nome da animação. E animation duration, que é a duração da animação. A gente também pode colocar animation duration count, para colocar a animação para rodar para sempre, enquanto animation direction volta a direção para rodar para frente, e quando ela termina, ela refaz, só que ao contrário. Mas enfim, terminado entre muitas aspas o nosso site, com belas animações e uma cama de aprendizados muito alta,
Tá na hora de ver o veredito final. É bom? Não. É claro que não. Tem muita coisa faltando, não mexer nas fontes, a seção de notícias tá vazia. Se você visse no celular, ele estaria todo bugado. Se você der zoom out, o site inteiro se desmancha e, de novo, tem um monte de página que ainda não tá pronta. Mas, pra alguém que nunca fez um site antes, eu daria pra isso aqui um C-. Um C-. Eu tenho um monte de trabalho pra fazer, mas você também tem. Agora que eu te dei a explicação de muitas das tags e da forma como o site é feito, de certa forma, tá na hora de você praticar e copiar um site famoso aí, ou até criar seu próprio design. E eu não cheguei a falar tudo do que tem no HTML e CSS, tanto porque esse vídeo já tá muito longo e também porque eu não sei de tudo. Mas no mais, a gente se vê no próximo ponto da jornada pelo mundo da programação. Falou, mano.